Gálatas capítulo 5, a partir do verso 18. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Mas, mais uma vez, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Presta atenção. As obras da carne são manifestas. Que são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, disserções e facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, aqui está a melhor parte: o fruto do Espírito é... O fruto do Espírito é... Então vamos comigo. O fruto do Espírito, na sequência. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mais uma vez, contra essas coisas não há lei. Então, eu quero lembrar. Verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Lembra disso, são manifestas. E lá, o 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Eu vou falar sobre isso. Hoje, eu fui incumbido aqui pelo Espírito Santo de Deus em falar de amor. Amém? Podeis assentar, irmão. Pode dar glória, pode dar louvores a Deus, porque aqui é uma igreja viva e eficaz pela palavra que nós nos enchemos dela, que é a palavra do Senhor. Amém? Amém. Então, como eu falei aqui para vocês lembrarem disso aqui, as obras da carne que se manifestam. Quero destacar aqui por que se manifestam. O amor, que é um do fruto do Espírito, precisa se manifestar. Mas primeiro ele está falando aqui, olha o que se manifesta. Aí, não vou dar o ibope, não vou falar de novo, mas nós precisamos nos envolver conhecendo o amor, porque o amor precisa também ser manifesto na nossa vida, através de nós. Consegue compreender? Por que as coisas ruins estão sendo manifestas e o amor não? Aqui a igreja está passando por um período. A igreja está passando por uma dificuldade muito grande. Por quê? Eles foram alcançados pela palavra e pelo evangelho de Cristo, mas só que depois que o apóstolo Paulo deixou o povo da Galácia, os judeus, os sábios estavam ali, olha, peraí, não, vocês precisam voltar para a lei. E nesse texto, o apóstolo Paulo fala assim, olha, se vocês estiverem debaixo do jugo da lei, vocês estão abandonando Cristo, vocês estão caindo da graça. Olha o perigo. Quer dizer, e os judeus estão aqui, os mestres estão falando, opa, peraí, não, vocês precisam voltar para a lei.
E eles estavam confusos. E aí, o que vamos fazer? É a lei ou é a graça? E aí? E o apóstolo Paulo, totalmente revestido pelo Espírito Santo, escreveu essa carta. Muitos dizem que ele escreveu na Macedônia, na terceira viagem. Muitos dizem que ele escreveu na primeira viagem. Então, há duas vertentes. Nós não temos definição. A Bíblia é assim, irmão. Tem coisa que não temos definição certa. É isso e acabou. Não. Porque são muitas informações. Mas a informação que temos é que ele escreveu essa carta. O mais rápido possível. Ele escreveu. Alertando os crentes, irmão. Falando, olha só, se vocês não se envolverem e não ser cheio do Espírito Santo, não buscar ser cheio do Espírito Santo, vocês não vão conseguir. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é deixar o Senhor trabalhar dentro de nós. Ser cheio do Espírito Santo é deixar a semente entrar e frutificar. Porque se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não vamos entender nada. Os crentes estavam assim, irmão. Eles não sabiam para que direção ir. E aí, vamos para a lei ou não? A lei salva, a graça salva. E aí? Estavam confusos. Muitos dos crentes se encontram assim, irmão. Por isso a importância de estudar a palavra, legal. De buscar a palavra de Deus sempre. De ouvir o que a palavra fala, sim, é despertamento, mas também precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque é isso que vai nos dar entendimento, é isso que vai abrir a nossa visão, é isso que vai fazer com que eu e você entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eles passavam por isso. Todos nós passamos por isso, por dúvidas, mas a dúvida não pode ficar, ela precisa ser sanada pelo Espírito Santo. A dúvida ela não pode instalar, a dúvida ela não pode fazer morada, porque quem precisa fazer morada dentro de nós é o Espírito Santo. A dúvida pode chegar, sim, a incerteza também, sim, mas o Espírito Santo precisa preencher este lugar. Precisa chegar. O Espírito Santo precisa nos tomar. O Espírito Santo, e quantos de nós, irmãos, você sente o fogo do Espírito, mas você fica ali retido. Você sente o fogo do Espírito, mas você fica ali, Senhor, era comigo. Será que eu vou, não vou, falo, não falo? E aí, Senhor, você sente aquele fervor no seu coração e você, pai, olha para um lado, olha para o outro. Ai, meu Deus, que vontade. Mas você olha para o irmãozinho, o que o irmãozinho vai pensar de mim? E diz, não, irmão, vai embora. Vai embora. Já pensou? Se os discípulos ou o apóstolo Paulo pensassem isso, não vou viajar, não vou ficar aqui, não precisa, não, eu estou com vergonha, vou ficar pensando no fulano, no ciclano, quem está me olhando, quem está falando de mim, não. Já pensou? Nós não teríamos essa carta. Nós não estaríamos aqui aprendendo com essa carta. Mas o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, ele escreveu uma carta que é remédio para todos nós. Ele escreveu uma carta que serve de remédio, irmão. Por quê? Porque o mundo precisa e necessita de um amor verdadeiro. Quem é o amor verdadeiro que foi derramado? Quem
Quem é o amor verdadeiro que foi entregue por nós? Quem foi o amor verdadeiro que morreu por nós? Quem foi o amor verdadeiro que foi? Está ao lado do Pai. Quem foi o amor verdadeiro que deixou o Espírito Santo para nos guiar, para guiar a igreja do Senhor, irmão, para seguir triunfante? Quem foi? Por isso estamos aqui, buscando desta verdade, a verdade que vai nos ajudar a vencer neste mundo. Precisamos dessa verdade, precisamos nos encher desta verdade, precisamos absorver o máximo desta verdade, precisamos viver o máximo desta verdade. Por quê, pastor? Porque a gente precisa ensinar esta verdade. E a gente precisa ensinar esta verdade ensinando com verdade. Porque precisamos ensinar desse amor. O mundo aguarda, irmão. Aguarda o povo de Deus, os verdadeiros filhos de Deus. Para quê, pastor? Para anunciar este amor. Para ensinar este amor. Não só ensinar, mas ensinar o amor, vivendo o amor, caminhando no amor, crendo nesse amor, denunciando o inferno, que só tem coisa ruim, mas não, existe um amor, um amor poderoso que é capaz de nos tomar, irmão, e transformar a nossa vida, a ponto de a gente sair, equibalo, sair, irmão, sem volta. Os discípulos foram e não voltaram equibalo, porque eles deram as suas vidas em prova desse amor. Eles não negaram. Sabe por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo na vida deles, eles iam abandonar, querido. Eles iam abandonar, irmão. Porque ninguém faz isso sem o Espírito Santo, não tem como. Só cheio e movido pelo Espírito Santo que a gente consegue. Só. Sem, não conseguimos. Pedro, um dia falou assim para Jesus. Jesus estava ali no monte, ensinando os discípulos. E Jesus falava exatamente sobre isso. Um novo mandamento vos dou: ameis uns aos outros. Sabe o que Pedro falou? Senhor, eu morro por você. Eu dou minha vida. Bonito. Top. Pedrão. Tá ali, ó, falando para Jesus. Bonito. Muito bonita a palavra, irmão. Sabe o que Jesus falou? Você vai morrer por mim? Antes que o galo cante, você vai me negar. Olha só. Jesus jogou um balde de água fria? Não, sabe por quê? Porque Jesus sabia que ele não estava cheio do Espírito e ele ia negar. Só cheio do Espírito, irmão, que a gente consegue evidenciar esse amor verdadeiro em nós. Só cheio do Espírito Santo. Não tem como continuar, não tem como seguir, não tem como anunciar sem a presença. Muitos falaram: Senhor, que palavra é essa? Que papo é esse, Senhor? Que o Senhor vai e a gente, vamos para onde? Tinha que ser Pedro, né? Para onde vamos nós, que só tu tens a palavra de vida eterna? Sabe por quê? Jesus precisava ir? Porque o plano nós não conhecemos na hora. Mas Jesus tem o melhor plano.
Vou falar aqui na linguagem de hoje. Jesus, ele falou isso para Pedro, você não entende. Jesus olhou assim, muitos não entenderam, falaram assim, cara, que loucura. Cara, nós estamos com o Senhor, Jesus, está tudo certo. Estamos vivendo o melhor dias das nossas vidas. Estamos com o Senhor, caminhando com o Senhor, não tem coisa melhor. Jesus está conosco. Presença real, físico ali, está tudo certo. E agora o Senhor vem com esse papo de que vai embora. Que negócio é esse? Sabe por quê? Porque o plano nós não conseguimos mensurar. Jesus foi necessário ir, porque essa ação e esse desejo dele de ir foi poderoso, foi por amor, irmão. Sabe por quê? Porque se ele não fosse, não tinha como o Espírito Santo habitar dentro de nós. Não tinha como. O que Jesus estava dizendo ali, em estrelinhas, é que tá tudo bem, você tem eu aqui do seu lado, mas o meu plano é outro. O meu plano é perfeito. Eu preciso ir, porque eu vou enviar outro Consolador. Hoje eu estou do lado de vocês. Jesus tipifica Emanuel, Deus conosco, aquele que está ali do lado, que caminha conosco lado a lado. Mas só que o plano dele é outro. Ele precisava ir para enviar outro Consolador, porque agora ele quer habitar dentro. Ele quer habitar dentro, irmão. Por que habitar dentro, pastor? Porque só dentro ele vai poder trabalhar. Porque só dentro ele vai conseguir mexer. Mas ele não é Deus? Sim. Por isso ele mandou o Espírito Santo para trabalhar em nós, para evidenciar esse amor dentro de nós, Juan. Sabe? Para implantar esse amor dentro de nós, Juan. Para que possamos ir de fato equibalo e não voltar e cumprir o propósito com amor, em amor, anunciando amor, evidenciando amor, manifestando o amor. Lembra que eu falei para lembrarmos da manifestação que manifesta? Agora estamos cheios do Espírito Santo, manifestando o amor. Precisamos manifestar o amor, irmão. Manifestar o amor é manifestar a verdade. As verdades do Evangelho. Porque só através do amor, cheio do Espírito Santo, que nós conseguimos sim cumprir este propósito. Só assim. Não há outra maneira, não tem como. Não tem como agir de outra maneira, não. Só sendo cheio. Por isso que temos um tempo de busca, temos um tempo de equibalo, vamos embora. Temos um tempo de reviva, vamos embora. Temos um tempo de 24 horas para sermos cheios. Cheios, irmãos. Por quê? Porque nós ficamos desgastados, sabe, da correria, dessa vida. Nós ficamos desgastados, sabe, dessa loucura aí fora. E só buscando, só se atualizando, só se enchendo da presença de Deus, como você se fosse se alimentar todos os dias. É só assim, irmão. Vai se alimentando do Espírito Santo. Vai se alimentando. Vai sendo cheio dele, irmão. Porque só assim a gente vai conseguir expressar e manifestar esse amor. Só assim.
Tem oração aí, pelo amor de Deus. Amém. Tá no tempo. Só assim, irmão. Eu preciso evidenciar. Eu preciso fazer isso. Eu preciso como cristão. Porque só sendo assim cheio do Espírito Santo, eu vou evidenciar que verdadeiramente eu sou um discípulo. Só somos discípulos. O mundo só vai reconhecer que você é discípulo se você transbordar do Espírito Santo de Deus nesse mundo. Porque se você transbordar do Espírito Santo nesse mundo, você vai estar evidenciando o amor de Deus. Pastor, me bateu. Não tem problema, você vai estar zen. Pastor, falou mal de mim. Não tem problema, você está cheio do Espírito Santo. Isso não vai te atingir, irmão. Olha que coisa maravilhosa. Pastor, falaram mal do meu nome. Não tem problema. O amor de Deus está em você. Isso é que importa, irmão. É verdade? Se for verdade, peço misericórdia para o Senhor trabalhar em você. Mas se não for, irmão, irmão, o apóstolo Paulo está declarando, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Sabe para quê? Porque ele nos convida a ser livres. O ponto principal desse texto, desse capítulo, liberdade. Liberdade, irmão. Que liberdade é essa, pastor? É exatamente isso aqui que eu falei. Está tudo acontecendo ao contrário. Está tudo sendo oposto ao que você imaginava. É isso, o evangelho é isso, irmão. Evangelho não é favorzinho. O mundo não vai, ai, que bonitinho, até da igreja, crentezinho, cheio do amorzinho de Deus. Não, irmão. Nada de zinho, não, irmão. É zão, amorzão, poderosão. É isso que precisa nortear nosso coração. É só isso que vai, sabe, fazer diferença no mundo. É só assim, irmão, que vamos fazer diferença nesse mundo. Sendo cheio, falando desse amor. Porque o inimigo, ele não quer saber se você é bonitinho, se você é legal, se você é um cara culto, se você é um cara cheio da grana. Não quer saber disso. Se você é um cara, né, gravatinha, ternozinho bonitinho, pá, tá aqui pregando. Não. Isso não intimida ele, não, irmão. Mas um coração cheio do Espírito Santo. Mas um coração cheio do amor de Deus. Esse amor aqui, esse amor que estamos aprendendo aqui, é o amor ágape, irmão. É o amor de Deus. Sabe? O amor de Deus que precisa estar impregnado na nossa vida, no nosso coração, porque ela precisa transbordar. É o amor que perdoa. É o amor que ajuda. É o amor que dá a mão. É o amor que, vambora, puxa para o melhor lugar que é a presença de Deus. É um amor que não abandona. É um amor que agrega. É um amor que traz para a unidade. É um amor que sempre tem uma palavra de cura, de libertação. É um amor que ensina, que aconselha. É um amor sacrificial. Sabe por quê? Porque não tem problema, irmão. Não tem problema nenhum. Eu vou estar lá para ensinar ele. Eu vou estar lá para ajudar ele. Eu vou estar lá para mostrar para ele que há um verdadeiro amor que lança fora todo medo. É um amor sacrificial. Por isso que nós somos totalmente confrontados por esse amor de Deus. Porque o amor dele nos constrange, irmão. O amor de Deus nos constrange de uma tal maneira. E é esse amor que vai constranger o mundo de uma tal maneira. Cheio de amor do Senhor por mundo afora, mostrando, anunciando, manifestando, curando, aconselhando, levando, ajudando, perdoando, curando. Olha só, irmão,
A obra é grande, irmão. Tanta coisa que podemos fazer com esse amor. Tanta coisa que podemos fazer com esse amor. Podemos não. Precisamos fazer. Precisamos fazer. Aleluia, Deus. Olha só. O Evangelho não exige de mim obediência. Esse é o tamanho impacto que nós tomamos quando nos deparamos com o Espírito Santo. Sabe por quê? O Evangelho não exige de mim obediência. O Evangelho produz em mim obediência. Não é nada forçado. Não é nada forçado. Os discípulos foram forçados? Não, não. Eles foram cheios. Os discípulos foram, vocês vão ter que ir, vão agora, senão vai acontecer. Não, não, não. Houve uma liberalidade no coração, tamanho poder que tinha tomado o coração desses discípulos. O Pentecostes desceu de uma tal maneira, ao ponto de todos eles, perderem a própria vida. Foram martirizados. Só um que morreu de morte natural, que foi João. Só um. Todos eles, nenhum desistiu no caminho, nenhum. Por quê? Você convenceu? Você viu alguém convencendo? Não pare. Não. Fica aí, não volta não. Não volta. Segue para esse. Você viu isso na palavra? Não. Você vê todos eles cheios do Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo os conduzindo. Passa por aqui, vai por aqui. Eu estou guardando, eu estou evidenciando. E o amor sendo anunciado. E havendo cura, e havendo libertação, e havendo transformação. É só assim que a igreja vai avançar, irmão. É só assim que vamos avançar. Vamos avançar no propósito de Deus. Qual o propósito de Deus? Anunciar, evidenciar, manifestar o amor dele. Manifestar o amor dele. Olha o que diz a palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 22, a partir do verso 36. Olha só. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro, maior amor. O segundo, semelhantemente a ele, ame ao seu próximo como a ti mesmo. É o seu próximo, irmão. O amor é para isso. Quem é o meu próximo? É aquele que é o mais chegado. Quem é o mais chegado, irmão? Quem é o mais chegado? Vocês sabem? O mais chegado são os da minha casa. Os mais chegados são os da minha casa. São os primeiros a receber esse amor. A partir de mim. Irmão. É difícil, né? O Evangelho nos coloca, às vezes a gente pensa assim, caramba, meu Deus. A gente coça assim a cabeça. Mas é isso aí, irmão. Primeiro começa na nossa casa. Primeiro é lá em casa. Eu não vou perguntar nada aqui não, pelo amor de Deus. Mas eles recebem com todo sacrifício e amor. É sacrificial mesmo. Mas eles recebem nas minhas fraquezas, debilidades. Mas eu faço o máximo
para transbordar esse amor, irmão. Porque tem dia que a gente não está bem e a gente chega pro papai, e agora? E agora, Senhor? Hoje não está nada legal para mim. Que nem um tempo desse aí, irmão, eu fui buscar uma pessoa, um casal. Eu fui cheirar uma comida que eu tenho uma alergia extrema. Meu Deus do céu. Aí era camarão puri. E eu lembrei, pastor Flávio, que eu tinha um salgadinho que eu mastiguei, mas cuspi na mesma hora, irmão. Na mesma hora, estourou tudo aqui, minha cabeça tudo inchado assim. Eu falei, meu Deus, não tô enxergando nada. Meu olho ficou pequenininho, foi doendo. E, meu Deus, é dor daqui, dor dali. Na hora, reação. O que tem a ver isso, né? O que tem a ver, meu Deus? Mas é isso. Às vezes a gente não entende. É isso. Nós precisamos buscar tanto, querido, a presença de Deus. Sabe? Nós precisamos buscar tanto o Espírito Santo de Deus, como a palavra fala, que a gente precisa se embriagar. O que é se embriagar? Se embriagar, você quer andar daquela maneira, mas você não consegue. Você está tão embriagado que você faz força. Já viu o bêbado andando? Aí ele quer falar do jeito normal, mas ele não consegue. Não consegue. Ele não consegue falar no natural, no normal. É esse embriaguez que nós precisamos. Se embriagar do Espírito Santo a ponto de você não andar da mesma maneira que você anda. Falar da mesma maneira que você fala, não. Você vai falar de maneira diferente, porque você está embriagado, você está ali, ó, não tem nem como. É assim que a gente precisa andar, embriagados, ao ponto de... É loucura, irmão, o evangelho é loucura. É loucura. De olhar pra gente, rapaz, esse cara deve estar doido, né? Tá doido, cheio de Deus. Tá cheio de Deus. E quando abre a boca, Espírito Santo purinho. Palavra de Deus. Amor de Deus. E aí tem cura, tem libertação. É isso, irmão. Esse é o amor que o apóstolo Paulo está aqui escrevendo na carta para a igreja. É uma carta que eu chamo de carta urgente. Carta urgente. A igreja precisa ser despertada por essa carta. Estamos entrando nessa série de fruto do Espírito. E no decorrer vamos conhecer outros. Mas só que hoje o Senhor quer falar no nosso coração. O amor é o amor ágape. Você precisa se envolver desse amor. O amor é o amor de Deus que precisa ser evidenciado em mim, dentro de mim, como igreja do Senhor. Em mim, irmão. Para quê? Para seguir, irmão. Para cumprir o propósito. O propósito equivale. Para cumprir aquilo que Deus nos convidou a fazer. Aleluia. Pastor, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Ó a hora aí. Nos chamou para fazer. E eu preciso me revestir desse amor. Por quê, pastor? Olha só o que Jesus fala. Mateus, capítulo 24, verso 12 e 13. Olha só, presta muita atenção nisso aqui. Olha só o que Jesus fala, misericórdia. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Porque a igreja precisa estar envolvida. Porque a igreja precisa estar cheia. Porque a igreja precisa estar embriagada pelo Espírito Santo. Porque Jesus já deixou registrado. Vai acontecer e já está acontecendo. Nós já sentimos isso. O amor se esfriando. Não é o amor lá fora não, irmão. Não é lá fora, não é o mundo não. É o povo de Deus. É a igreja do Senhor. O amor se esfriando. E a igreja, qual é o papel da igreja? Abraçar essas vidas. Não julgar, mas abraçar, perdoar, levar o verdadeiro amor. Anunciar o verdadeiro amor. Enxertar novamente esse amor no coração desse povo, sabe? Esse é o nosso papel, irmão. E vamos seguir em frente como igreja. Porque o Senhor está aqui mostrando pra gente, há uma direção. Há uma direção. Que direção é essa, pastor? Primeiro, cheio do Espírito. Que direção é essa, pastor? Falar do amor dele. Que direção é essa, pastor? Levar do amor dele. Que direção é essa? Anunciar o amor dele. Que direção é essa, pastor? Não negar, irmão. Seguir firme e ser constante nesse propósito. Anunciando o amor. O verdadeiro amor. Nós temos o amor. O amor está conosco. O amor é o Senhor. O amor é o Espírito Santo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna. E se você reter esse amor dentro de você, você está tirando a vida eterna do seu próximo. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Vambora, vamos anunciar o amor. Olha só o que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Eu preciso me encher de algo que é maior. O maior desses todos que está falando aqui a palavra do Senhor é o amor. Eu preciso me encher. Lembra que a palavra fala: maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Eu preciso me encher dele. E outra coisa, Colossenses capítulo 3, verso 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Aleluia. Nós usamos muito isso no casamento, mas isso aqui é para a igreja do Senhor. É o elo perfeito. Você vai estar anunciando algo que é perfeito. Jesus é perfeito. Deus é perfeito. O Espírito Santo é perfeito. E Ele está aperfeiçoando você para ser perfeito também com o amor dEle. Aleluia. Fiquei de pé, irmão. Aleluia. Terminando aqui, Efésios capítulo 5, verso 1, para terminar, irmão. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. E vivam em amor. A gente precisa viver em amor. Olha só, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, esse é o amor poderoso. E para finalizar aqui, eu quero falar desse amor. O poder desse amor, o poder do amor é que faz agir
corretamente. O poder desse amor é que me faz motivar o perdão. O poder desse amor é que me conduz ao sacrifício. O poder desse amor é que disciplina a liberdade cristã. O poder desse amor é que faz brotar a maturidade. O poder desse amor é que identifica os seguidores de Cristo. O poder desse amor é que promove a união.